Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é o temor a Deus, né? A gente observa que durante o tempo, né, a gente vai passando o tempo, aquela situação toda, a gente é como tipo assim, a gente vai aprendendo tudo que tem que se aprender, né, em relação à vida espiritual, e com o tempo a gente vai tipo assim relaxando, ou seja, o temor ele vai fugindo da gente, não é assim? E é sobre esse assunto que a gente vai falar, claro, antes da oração. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa. Seja muito bem-vindo, claro, ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, antes de falar desse assunto de relevância, para você assinar o canal, tá certo? Cadê o negócio do canal? Acho que eu errei aqui alguma coisa, né? Acho que é por aqui, ok? Pronto, assine o canal e também não esquecer de ativar as notificações, tá certo, pessoal? Vamos, claro, aqui para uma palavra muito importante. Marcos 8,36 diz o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Está aqui Marcos 8,36. Então, como eu estava falando no início, essa questão do temor a Deus é muito importante na vida do ser humano. Quando a gente perde o temor, pessoal, a gente perde a sensibilidade espiritual na nossa vida. Tudo passa a ser normal, até aquilo que a palavra fala, olha, não faça isso, a pessoa ignora e termina fazendo, não é? E perde toda a sensibilidade espiritual, perde todo tipo de discernimento espiritual e passa a ser conduzido por sua própria vontade, né? E a pessoa, a sua consciência espiritual, ela fica cauterizada, entende? Para ele o errado é certo e o certo é errado, ele já não sabe mais ter um posicionamento, ou até ele se intimida em se posicionar diante de grupos, diante da sociedade, até das redes sociais, né? A fala dele é uma fala que traz dúvida, que traz incerteza, porque ele já foi corroído no seu entendimento, não é? E na sua vida espiritual, e ele está agora justamente, digamos assim, mais do lado de lá do que do lado de cá. Ele nem deixa o lado esse lado que é a vida espiritual. No entanto, ele também não cresce, não se desenvolve, não progride, não avança nessa espiritualidade. Ele não sai desse meio, mas ele fica mais convincente do lado de lá, entende? Ou seja, ele tem muita facilidade de absorver, no caso, as coisas do mundo, né? E as coisas espirituais, ele é tipo assim, um admirador, ele não mergulha de cabeça, né? Tem um capítulo lá em Ezequiel, não estou lembrado agora, que fala que ele viu as águas, né? Aquelas águas purificadoras, aí entrou nas águas e deu ali no tornozelo, depois no joelho, depois na cintura, depois no peitoral, e aí agora ele não podia mais voltar, tinha que nadar, entende? Então tem pessoas assim, nesses níveis espirituais, né? Ou seja, ele está experimentando o reino de Deus assim, uns pelo calcanhar, outros pelo tornozelo, outros pelo joelho, outros pela cintura, outros, entende? Quando ele chega aqui, ele quer voltar, mas aí ele não pode mais voltar, ele tem que avançar e nadar para sobreviver, entende o que eu estou querendo dizer? Então, muitas vezes, essa questão de temor do Senhor vai se afastando, fugindo da gente, vai fugindo, aí as coisas para a gente passa a ser tudo normal, entende o que eu estou querendo dizer? Você observa que mais de 30% dos brasileiros, dos cristãos, né, eles votaram aí tiveram essa opção de voto, né? Ou seja, vamos analisar a vida espiritual dessas pessoas. Veja bem, quando eles votaram ali, não é? Muitos inconscientes, mas muitos conscientes, não é? Eles não estavam ali simplesmente numa despeita, né? Quem seria o presidente? Ele estava ali, claro, defendendo uma ideologia, concorda comigo? Ele estava ali, ele já sabia, certo? Estava defendendo o aborto, defendendo as drogas, defendendo a sexualização de crianças, defendendo a perseguição dos pastores, das igrejas, entende? Ele estava defendendo isso.
Então, por que a pessoa se envolve nesse nível? Porque ela está justamente, como eu disse, o temor do Senhor se afastou. As pessoas, quando chegam nesse nível, elas não analisam mais as coisas, não analisam. É tipo assim, briga de menino, de criança. Quando as crianças brigam, elas não ficam, por exemplo, birradas uma com a outra, não é assim? Ah, não vou mais na casa de Joãozinho não, porque Joãozinho não sei o que, etc. Ah, não vou na casa de Mariazinha não, entendeu o que eu quero dizer? Criança birrada, entendeu? Então, esse hábito, ele, muitas vezes a gente vê ele nos adultos. Ah, eu não sou do lado de fulano por causa disso, eu sou do lado de ciclano por causa daquilo. Aí ele não analisa as consequências, ele não analisa a ideologia, entende? Por quê? Porque é isso que eu estou dizendo para você. Faltou o temor do Senhor. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando falta o temor, falta também, claro, a sabedoria na vida da pessoa, né? Jesus diz aqui: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus estava falando de que aqui? Jesus estava falando da eternidade, Jesus estava falando da vida espiritual do ser humano, Jesus estava falando aqui, a gente pode até dizer, né, da vida após morte. A maioria acredita, tem uma grande minoria que não acredita, mas a vida após morte não vai influenciar se você acredita, se você não acredita não, ela não vai deixar de existir não, entende? Não vai deixar de existir não. É tipo assim, né, tem a energia, se você não acredita que você tocando num fio ali, você vai levar choque, então não vai deixar aquela energia ali, se por acaso, porventura, você colocar ali o dedinho, e dar choque não, aí você vai sentir a realidade, entende? Muitas pessoas só vão sentir a realidade da vida espiritual, da eternidade, depois da morte. Por isso que Jesus diz assim, ó, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adianta alguma coisa? Não adianta. Reportando aqui essa questão de falta de temor, muitas vezes as pessoas vão nesse relacionamento com Deus, né? Elas vão se habituando e tornam aquele relacionamento mecânico, ativista e religioso. E aí o que acontece? Quando isso acontece, a gente vai perdendo temor, vai perdendo aquela liga espiritual. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Já não tem mais liga espiritual. A pessoa, como diz assim, aprendeu, agora é só conduzir, entendeu agora? Mas existem regras, existem a palavra que mostra o caminho para você manter a sua vida espiritual. Se você não tiver essas atitudes, você vai além de perder o temor, claro, você vai sentir dificuldades de você se alinhar com Deus, né? E voltar, claro, ao primeiro amor, né? A pergunta que você faz é: como é que eu vou saber se eu perdi o temor ou não? Ah, então isso é importante, essa pergunta. Eu deixo nos comentários, eu quero ver os comentários. É o seguinte, pessoal, veja bem, quando é que eu perdo o temor? Eu vou falar para você aqui de um texto bíblico que fala que Jesus foi jantar na casa de Simão, E ali estava Jesus sentado na mesa, os seus discípulos e outras pessoas. E chegou uma mulher, não é? A Bíblia denomina de a mulher pecadora. E aquela mulher, ela entrou debaixo da mesa, entendeu agora? Pegou um perfume e começou, né? Ela começou a chorar, começou a chorar e banhar os pés de Jesus com as lágrimas, entende? E ali ela pegou o cabelo e enxugou. E Simão disse: Senhor, essa mulher é uma mulher pecadora, é uma mulher que não merece estar aí, Senhor. Jesus olhou para Simão e disse assim: olha, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele disse o seguinte: então dize, mestre. Jesus disse: olha, Pedro, eu entrei na tua casa, tu não me deste ósculo santo. O ósculo santo era o judeu. A gente no Brasil, a gente tem o costume de apertar a mão. O judeu,
ele tem o costume de beijar a face, não é aquele beijo de lábio, é aquele, entendeu? Uma encostadinha de leve assim, dizendo que a pessoa estava sendo bem recebida na sua casa. Isso era um costume, era um hábito, né? Ao invés de dar um cafezinho, eles tinham esse hábito. E Pedro, né, já estava com esse tempo com Jesus Cristo, Jesus chegou, ele não teve essa recepção com Jesus, entende? No entanto, aquela mulher pecadora estava recepcionando Jesus dessa forma tão, digamos assim, amorosa, né? Enfim, aquela coisa toda. E Pedro disse: olha, eu também, entendeu? Tu não me deste água para lavar os pés. Porque geralmente as pessoas andavam muito a pé e quando chegava, não é, na casa de uma pessoa, a pessoa geralmente, não é, ela recebia aquela pessoa e lavava os pés daquela pessoa, geralmente com água morna, entendeu o que eu estou querendo dizer? Também era um gesto de receptividade, entende? E Pedro, entende o que eu estou querendo dizer? Não fez isso, sabe? Então, Pedro deixou de fazer. No entanto, aquela mulher estava fazendo o que Pedro não tinha feito, e o fato de Pedro não ter feito chamou também a atenção de Jesus. Entendeu agora o que eu quero dizer? É aquela questão, vai perdendo-se o temor durante o tempo, entende? Ou seja, analise, a Bíblia diz assim, Paulo dizendo assim, cada um analise a si mesmo e veja se como é que tem se procedido, né? É tipo assim, quando você entra, né, digamos assim, na fé, não na religião, mas na fé, entende o que eu quero dizer? E torna-se filho de Deus e um discípulo de Cristo, né? Você, a partir de então, você tem acesso ao reino de Deus, uma chave espiritual, entende o que eu quero dizer? Que é acionada, claro, quando você obedece aos princípios de Deus na sua vida. E esses princípios estão onde? Esses princípios estão, claro, exauridos na sua palavra, sabe? E o que acontece, quando a gente deixa de observar a palavra de Deus na nossa vida, o temor vai se esvaindo, ele vai se perdendo, a liga vai se deteriorando, entende o que eu estou querendo dizer? E a pessoa se torna um religioso ativista. Esse é o mais perigoso, porque ele é o tipo de pessoa convencida, sabe? Entende o que eu quero dizer? Ele já não se abre mais, não é, para oração, não se abre mais para aprender a palavra, não tem mais sede de Deus, como ele tinha no início, entende? Como Pedro fez no início, né? Beijava o mestre, dava, no caso, água morna para lavar os pés do mestre, e aí ele, enfim, já não observava mais isso. Espiritualmente falando é isso, você deixa de orar, você deixa de jejuar, você deixa santidade. Para você é uma palavra que já não é mais necessário, entende o que eu estou querendo dizer? E muitas coisas que vão acontecendo na vida cristã, que vai repercutindo, claro, na vida espiritual dessa pessoa, e que ela acha absolutamente normal, até porque ela olha, não é, ao seu redor e vê todo mundo, né, muitas vezes na mesma indiferença, com os mesmos hábitos e etc, 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 não é assim? Então a gente observa muito isso, a gente observa até pastores, né, dizendo que bebida alcoólica não é pecado, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. A gente observa, por exemplo, essa questão do jejum, né, muitos ensinando que essa questão do jejum, mas ensinando da forma errada, não é? E as pessoas, no caso, não é, aderindo a esse modernismo, não é? Ou seja, jejum em Coca-Cola, jejum em bolo, jejum em torta, jejum em não sei o que, jejum em doce, não sei o que. E a Bíblia não fala sobre esse tipo de jejum. A Bíblia fala do jejum que realmente é a abstinência de alimentos. As pessoas se baseiam muito naquela... Isso tudo é religiosidade entrando, não é? O esfriamento dominando e a perda do temor se esvaindo, porque as pessoas, tudo aquilo que é sacrifício, hoje em dia as pessoas estão fugindo disso, entende? Por exemplo, oração é um sacrifício. Observe, por exemplo, as reuniões de oração, como é um tiquinho assim de gente, não é? Não é assim? Não é assim?
E se a gente for orar de joelhos, não dá 10 minutos, 90% está todo mundo já, não é assim, já não resiste mais. Porque tudo isso é sacrifício. E sacrifício hoje as pessoas é tipo assim, não quero, não quer sacrifício, entende o que eu estou querendo dizer? E isso vai se desenrolando, vai se desenvolvendo e vai engessando a vida espiritual das pessoas até chegar àquela frieza ao ponto de Jesus dizer assim, olha, eis que estou à porta e bato, viu? Aqui, ó. Se alguém abrir a porta e abrir, né, eu entrarei, cearei com ele comigo, ok? Sentar à mesa, entende? Comunhão, intimidade. Jesus estava falando disso aí. Queria ter comunhão e intimidade, mas ele só pode entrar se você deixar. Se você não deixar, se você ficar com seu coração endurecido, ele não entra não, viu? Não habita não. Ele só habita se você realmente permitir. Certo, pessoal? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, a perda do temor hoje é o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, né? Por isso que Jesus disse aquela palavra, porventura o Filho do Homem, quando vier, achará fé na terra. Entende? Porque muitas pessoas vão procurar seguir a sua fé. Temos aí o caso dos desigrejados. São pessoas feridas, pessoas muitas vezes revoltadas, pessoas que olham para o ciclo e dizem assim, pastor não presta, bispo não presta, igreja não presta, ninguém presta, entendeu? E só eu que sou o correto, só eu que sou o certo, então eu vou me isolar. Me isolo e, infelizmente, a gente vê isso, não é? E por que Deus criou a igreja? A igreja Deus criou para justamente ser ali ajuntamento de pessoas que viessem lhe adorar e viessem também a compartilhar dessas experiências para outras pessoas e ali o reino dele, claro, pudesse ser difundido, ou seja, anunciado, né? Manifesto para aquele grupo, enfim, para o mundo de uma forma geral, não é? Então, quando as pessoas se isolam, elas estão quebrando o quê? Um princípio espiritual, não é? E o que acontece é que, quebrando esse princípio espiritual, a pessoa entra no legalismo, né? Entra no legalismo e aquele legalismo vai levar, muitas vezes, não vou generalizar, mas à morte espiritual, né? E as pessoas passam a ter uma vida, digamos assim, de achismo, né? Entende o que eu estou querendo dizer? E é isso aí. Então, Jesus diz aqui, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Nós podemos dizer que o materialismo, né, além dessa questão de religiosidade e ativismo dentro das igrejas, né, a gente pode dizer também que a questão do materialismo, baseado no Sermão do Monte, Jesus disse, olha, as coisas do mundo, entende, sufocam a palavra e vocês ficam infrutíferos, entende? Ou seja, as coisas do mundo, dentre as coisas do mundo, a gente pode aí citar o materialismo, né? Ou seja, as pessoas correndo, né, sempre em um círculo ali, que o âmago, o objetivo, o propósito sempre é ganhar mais, ser promovido, etc., sempre voltado ao materialismo, entendeu o que eu estou querendo dizer? Entende? Ou seja, as pessoas dizem sempre, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo mais sair dessa agenda materialista, e aquilo vai sufocando, e muitas pessoas perdem um propósito, elas perdem um referencial espiritual na sua própria vida, elas se perdem dentro de si mesmas, porque elas, é o que disse Jesus, né? Aqui tem uma moeda, isso aqui é uma moeda de 25 centavos, entendeu? Aí Jesus não tinha dinheiro para pagar o imposto. Ele disse, me parece foi a Pedro, vai lá e joga o anzol e primeiro peixe, enfim, entende? Aí ele pegou, abriu a moeda, a boca do peixe tinha uma moeda dentro, entendeu agora? Aí
Jesus perguntou, não sei se foi essa passagem, tem 2 passagens na Bíblia que Jesus fala de moeda. Pode ter mais também, que eu não sou aqui do catedrático em Bíblia não, certo? Mas tem uma passagem que Jesus diz assim, veja aí a figura que está aí. Aí disseram assim, é de César, Senhor. Jesus disse, dai a César o que é de César. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? E a Deus o que é de Deus. E as pessoas que eu observo nesses últimos dias, né, é que as pessoas têm dificuldade de dar a Deus o que é de Deus. Não estou falando aqui de dinheiro não, viu pessoal? Mas pode ser dinheiro também. Né? Pode ser o seu dízimo, pode ser a sua oferta, enfim, aquela coisa toda. Mas aqui eu não estou falando de dinheiro no momento. Nem de dízimo, nem de oferta. Mas também não me posiciono contra, sou a favor, claro. Senão a obra de Deus não teria a expressão que tem no mundo, né? Apesar de que muitos bobos da corte hoje, né, são contra a oferta e dízimo, também é um sinal de falta de temor, de religiosidade, de frieza espiritual e também a apostasia na vida da pessoa. Quando você vê a pessoa se posicionando contra aquilo que o próprio Deus estabeleceu, sem arrazoar, claro, né, no projeto, no plano de Deus, aquilo que Deus, enfim, o que Deus estabeleceu, claro, Ele fez de uma forma certa, correta e tem que ser da forma que Ele disse, não da forma que eu penso, do que você pensa, do que você acha, entende? Então, nós temos liberdade para pensar, claro, temos liberdade, Deus não impede ninguém de pensar, não. Não é o terrorismo, não, Senhor, é liberdade de pensar, mas dentro dos princípios, né, que Ele mesmo, claro, estabeleceu para a nossa vida, tá certo, pessoal? Passei só para palestrar aqui com vocês e eu só vou terminar dizendo o seguinte, Jesus está vindo. Né? Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, as pessoas tinham aquela ânsia dentro de si, né? Da volta, da vinda de Cristo. Né? Hoje em dia, a gente sabe que a vinda de Cristo está muito mais perto do que há 40, 50 anos atrás, mas as pessoas não estão nem aí. Tanto faz como tanto fez, é guerra, é sinal, é o sol escurecendo, é meio mundo de coisa, não é? E as pessoas, sabe, estão fixadas mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Se puder, assine o canal e também ative as notificações, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.